Área de custos. Gente, área de custos é... Quem está no setor público, especialmente, passa muito por ter que entregar estimativas, né? O orçamento do ano que vem, como fazer? E foi interessante que um dia eu entreguei uma estimativa com uma das técnicas bem simples que eu vou mostrar. A pessoa que recebeu, aí você vê a importância de desenvolver técnicas de gestão de projeto. A pessoa que recebeu falou assim, você é PMBOK? Eu falei, PMBOK não, que é o livro, mas eu sou PMP. Ou seja, essas técnicas já são reconhecidas até por quem não é da área. Quem não é da área fala, isso aqui é desse pessoal da área de gestão de projetos. Porque é padronizado mesmo. A gente desenvolve técnicas muito parecidas que estão no mundo inteiro. E, às vezes, essas técnicas são muito simples. O nível de complexidade não é tão alto. Vou dar um exemplo aqui. Opinião especializada é uma técnica de estimativa de custo? É. Ela parte do princípio que quem viveu aquilo antes, aquela mesma situação, um projeto similar, ou que é um especialista naquela área, pode me oferecer base para desenvolver minha estimativa de custos. Segundo ali, estimativa análoga. Poxa, se eu vou fazer um projeto, e existe um projeto anterior similar que foi feito para a Copa de 2014, você concorda que se eu busco os documentos daquele projeto, termo de abertura, plano de projeto, analiso os relatórios de situação daquele projeto, vejo o quanto mudou, o quanto gastou, quanto tempo levou aquela aquisição, a licitação. Vocês concordam que eu começo o meu projeto com muita informação para entender quanto ele vai custar? E o custo pode ser diferente, mas muito pouco diferente. Se um projeto é de 100 milhões, e eu faço uma estimativa e digo 100 milhões, e na execução ele sai por 90 ou 110 milhões, você concorda que a decisão que foi tomada não será questionada? Poxa, se um projeto é de 10 mil e vocês vão viajar, a viagem é de 10 mil, se gastar 11.500 nessa viagem, não está dentro de um erro aceitável de uma estimativa? Então, sobre custos, o que eu quero falar não é sobre contabilidade. O que eu quero falar são das estimativas que mitigam riscos. Quando eu faço estimativas com técnicas simples e mitigam riscos. Como eu não vou poder entrar em cada uma, só queria dizer que, qual é a melhor técnica? A melhor técnica, gente, é mais de uma. Usa mais de uma fonte de evidência. Com isso, vocês vão ter o risco menor ainda de erro na estimativa. Tá bom? Então, vamos lá. Comunicação. Olha o pessoal da comunicação. Planejar as comunicações do projeto, gente, pode ser algo registrado. Como é que eu registro isso? Se todos olharem aqui nessa planilha, olha, eu tenho o que será informado, quem será informado, qual a origem da informação, com que frequência eu vou informar, como será transmitida, onde será armazenada e quem será o responsável. Essa matriz me dá a possibilidade, por exemplo, de dizer, eu terei reuniões quinzenais com secretários, onde eu vou apresentar o projeto presencialmente. Então, eu colocaria isso no documento do plano do projeto, e mesmo com a mudança do gerente de projeto, isso vai ter que ser seguido. Por exemplo, o que será apresentado? Relatórios de situação do projeto. Quem será informado? Diretores e o patrocinador. De onde vem? Do próprio cronograma do projeto a informação. Quinzenal. São formas de se formalizar a estratégia de comunicação interna e externa desse projeto. Então, se tem a imprensa para ser comunicada por esse projeto, pode-se definir uma estratégia? Pode. Hoje é baseado em coletivas, né? As coletivas apresentam informações dos projetos. Isso estaria formalizado para qualquer pessoa que assumir levar da mesma forma. Partes interessadas são as pessoas que influenciam ou podem ser influenciadas pelos projetos. Importante, identificar, planejar o gerenciamento, gerenciar o comprometimento delas com o projeto, que com o tempo isso tende a se modificar. Então, uma área super relevante de um projeto normalmente começa a desmobilizar, porque está com pouca gente, porque não se vê dentro do projeto, porque mudou a chefia e eles não entendem aquilo como parte do escopo da área deles. Qualidade. Estou indo mais rápido um pouquinho para a gente chegar no final a tempo, né? Definir os requisitos do projeto é super relevante. Quais são os requisitos desse projeto? Eu tenho que entregar em que qualidade, em relação a prazo, custo, em relação às definições técnicas que eu devo desenvolver.
Aquisições, tem uma pergunta super bacana de se fazer. Eu vou fazer ou vou comprar? Hoje, até uma apostila para um curso interno, a gente para pensar. Eu vou imprimir na impressora aqui da organização ou eu vou contratar um birô ali fora? Essa análise custo-benefício é a área de conhecimento aquisições também, não é só aquisição. E monitorar e controlar o projeto faz com que a gente visualize a relação entre o que é previsto e o que está sendo realmente realizado. Com base nesse cruzamento, eu desenvolvo relatórios de situação periódicos. E, com base neles, eu vou realinhando meu projeto com foco no objetivo inicial, no alcance do objetivo inicial. Encerramento do projeto, parece que é só no final, né? Mas não. Toda vez que eu finalizo uma entrega daquela EAP, digamos, aquela EAP do curso de metodologia de projeto, sala reservada, eu dou um ok e eu estou encerrando aquela entrega dentro daquela EAP. Quando todas estiverem com 100%, eu encerrei o meu projeto. Então, a partir do meio da execução, eu já começo a encerrar. Só que são formalizados esses encerramentos. Vamos refletir agora. Até aqui tudo bem? Está indo bem, gente? Importante, né? Esse horário, vocês aqui, turma cheia aqui. Fico muito feliz mesmo, viu, gente? Devo ser bem sincero, assim, mexe muito comigo acho que com toda a instituição IDP, de ver essa audiência para uma matéria de gestão de projetos no setor público. Há 10 anos, não sei se seria assim. Acho que a gente está caminhando por um bom caminho, viu? É para ser muito otimista com o nosso país mesmo, por causa de vocês. Isso aqui representa muito para mim. Reflexões sobre gestão de sobre a gestão de uma forma geral. Aí, ó, é aí que o projeto vai, né? Isso a gente não pode esquecer. José da Silva, 81 anos, aposentado. O importante de analisar no projeto é, será que a gente entende nosso público? Pelo fato dele ter um neto de 18 anos, por exemplo, ele consome serviços de quem tem 18 anos. Então, muitas vezes, por criar esse neto, ele está lá fazendo inscrição no Enem para o neto. Será que a gente não tem que quebrar um pouco esse paradigma? E a Aline? Viaja para o exterior 2 vezes por ano, além do emprego fixo, freelancer, jornalista, né? É voluntária em projetos sociais, tem um cachorro. Quando ela vai viajar para o exterior, quais os serviços que ela utiliza? Né? Tem o certificado veterinário internacional para ir com o cachorrinho dela, se ela for levar, tem o passaporte. Esse é o nosso público. O público não é só aquele que está na fila, o público é muito mais amplo. Ele mora com a avó e a ajuda com cuidados médicos. Então, esse, diferente do primeiro, o Lucas, ele acessa serviços que a gente imagina que o público é totalmente diferenciado, porque é ele que cuida da avó. Da mesma forma, Francisco é responsável pela renda familiar e se orgulha de dizer que nunca foi ao médico. Alguém já viu isso? Se orgulha, nunca foi ao médico. Eu me orgulharia também, para ser sincero. Se preocupa com o futuro da família, tendo em vista a sua queda de rendimento no trabalho. Qual o serviço que ele vai buscar? Como a gente chega nessas pessoas, nas nossas diferentes áreas de atuação? Então, gente, todo problema, toda situação, problema tem uma causa e tem um efeito. Muitas vezes a gente trata dos efeitos, muitas vezes a gente trata das causas. Se aumenta a criminalidade num bairro de Brasília, o que a gente faz? Aumenta o número de policiais, tirando policiais do bairro ao lado. A gente tratou um efeito. Ótimo. Vai durar um tempo aquilo. Depois diminui e depois pode aumentar de novo. Será possível tratar causas e efeitos? É possível. Então, dentro desses projetos, é interessante olhar o que eu estou analisando, o que é o que se chama de dipirona. Eu estou trabalhando na febre, no efeito da alta violência, no caso do bairro. Ou o que eu estou trabalhando como antibiótico? Que projeto meu está atuando aqui nas causas do problema? E, na verdade, a gente tem que atuar nas duas. E é assim que o médico faz, não é? Qual é a lógica do médico? É um processo do dia a dia dele, mas com algum paciente é um projeto, tem início, meio e fim.
Começa o tratamento, acaba, e a ideia é nunca mais voltar nele. Tirando o seu Francisco, que nem foi. Dessa forma, gente, tem projeto que está totalmente focado em ações emergenciais. Esses projetos vão sempre ter retorno, né? Então, vamos refletir sobre isso, entendendo que tem como desenvolver projetos por meio da análise da transformação de realidade. E é isso que justifica o nosso trabalho. E aí eu penso, a proposta que a gente está desenvolvendo é sustentável? E vou citar 3 comportamentos gerenciais que ameaçam o sucesso de um projeto. Primeiro, não formalizar os objetivos do projeto. Não é que o projeto não vai dar certo, é que lá na frente não tem nem como dizer que ele deu certo. Os objetivos nunca foram definidos. Então, formalize o início do seu projeto. Formalize. Professor, lá na empresa não tem isso. Onde eu trabalho não existe formalização. Formalize no e-mail. Até aquele e-mail respondido, ele é um alinhamento de expectativas. Simples assim. Segundo, criar solução imediatista. É o raciocínio inercial do início, né, de hoje. Desvinculada de análise. Por quê? Poxa, dá uma vontade de resolver com a primeira ideia, não dá? Veio um problema, fala, simples, faz isso. Olha, o seguinte, o carro quebrou, agora tal, simples. Vai de Uber. Mas será que aquilo é sustentável no médio e longo prazo? E terceiro, apaixonar-se por uma ideia. Gente, isso é muito complicado e muito comum. Quantas vezes eu já estou há tanto tempo com aquilo em andamento, com aquela ideia, com aquela solução, e eu falo, chegou a hora de desapegar, né? Não é por aí, não tem jeito, não é viável, tem que buscar outro caminho. Então, essas 3, guardem com vocês, sendo que a primeira é muito fácil de mudar. Amanhã eu tenho certeza que muitos vão chegar no trabalho, já vão formalizar. Olha, só formalizando, o objetivo do projeto é esse aqui, não é? Certeza, né? Mais ou menos? Façam isso, gente. Um dia vocês vão entender como isso transforma, tá? A relação. As pessoas vão ter oportunidade de questionar, porque o que não existe não pode ser mudado nem questionado. Alinhamento estratégico do projeto. Muito importante lembrar que todo projeto dentro de uma organização está dentro de um pilar. Se ele é um pilar de vários. Planejamento estratégico, lembra do início da aula? Planejamento estratégico, prospecção de cenário, gestão de processos, gestão de projetos e monitoramento, avaliação de desempenho. Esse pilar tem que estar associado a todos os outros para se construir. Então, se eu defino um objetivo estratégico de melhora da saúde do servidor, que seja, esse projeto trata desse objetivo, eu tenho que vincular uma coisa a outra. Para eu não ter uma área que define objetivos e uma área que define e faz o que quiser, sem associar a isso. É como se eu tivesse um barco e cada um rema para um lado. Eu remo para onde eu quiser. Não. Todo projeto deve estar alinhado a uma estratégia. Vou falar rapidinho, alguém lembra da Olivetti, não? É uma empresa, tá, gente? Na graduação é difícil mostrar isso, porque eu me sinto com a idade bem avançada. Porque, pessoal, olha a loja da Olivetti aí, não parece a loja da Apple? Parece, né? Muito bacana. O cartaz. Olivetti. Quem é a Olivetti Guild? Olha o cartaz da época. Interessantíssimo. Ó. Máquinas e sistemas para informação, está escrito ali. Ou seja, não era máquina de escrever, era sistema de informação, né? Que bacana. Hoje em dia, alguém aqui tem máquina de escrever em casa? É de decoração hoje, né? Para quem não conhece o teclado QWERTY, né? Ó. QWERTY, né? Até hoje tem esse teclado, né? Então a máquina de escrever não acabou, gente. Ela está aí no celular. Isso aqui é uma aula de datilografia, tá? Nada de... A imagem é impactante, né? ASDFG, C cedilha LKJH. Esse aí vocês lembram, alguns lembram, não? Lembra dele? Maguila? Olha o Olivetti ali no calção dele. Era como se fosse, como eu falei, as grandes empresas de hoje. A Olivetti, gente, criou o primeiro computador comercial do mundo. Criou o primeiro computador comercial do mundo.
E aí eu mostro que esse projeto não estava alinhado à estratégia da Olivetti. Ele era simplesmente um projeto de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Tanto que eles não investiram a fundo nesse computador, e depois, quando os computadores substituíram as máquinas de escrever, eles não conseguiram entrar no mercado de computação, porque isso aqui não estava alinhado diretamente ao projeto de novos produtos que substituíssem a máquina de escrever. Ela errou, foi atropelada pela tecnologia? Não dá para a gente dizer exatamente o que aconteceu. Mas nos projetos que a gente está fazendo agora, dá para a gente refletir com o passado. E isso é uma técnica que a gente falou aqui, né? É se basear no passado, né? No que aconteceu, nas lições aprendidas para desenvolver boas práticas. Qual é a boa prática que a gente desenvolve quando a gente olha isso? Será que a gente está investindo, primeiro, na vida familiar? Será que os projetos da nossa vida familiar estão diretamente conectados com o mundo que está se apresentando nos próximos 5 anos? E eu nem falei lá na frente, eu falei 5 anos, porque 5 anos o nível de incerteza é mais baixo e dá para planejar. E os projetos de agora, por exemplo, quem está entrando no mestrado agora, tem uma fonte de renda como professor daqui a 2 anos. Olha como é interessante planejar o médio prazo. Esse é um vídeo. Acho que para ele rodar vai ter que dar um play lá. Depois eu mostro esse vídeo, então. Tem ninguém lá hoje? Esse vídeo é muito bom. Eu vou mostrar já já. Então, tem uma lógica de desenvolvimento de projetos que eu queria passar para vocês. Primeira coisa, surgiu um problema na empresa, delimite-o. Não parta para o brainstorming, não. Porque o caminho, normalmente, nas organizações é, surgiu um problema, gente, reunião, vamos bater um papo e vem aquele brainstorming. Que tal, que tal, que tal? Que tal a gente começar, então, a delimitar um problema? Qual é o problema mesmo? Isso foi o que eles falaram, vamos tentar entender? O usuário, então, não consegue fazer tal coisa? Segundo, pesquisar sobre aquele problema. Alguém tem similar? Como solucionaram? Terceiro, quais são os requisitos técnicos e conceituais que eu preciso considerar para resolver esse problema? Eu tenho orçamento para isso? Se eu não tenho orçamento, para que gerar ideias que envolvem custos? Então, aqui tem uma lógica bacana, gente, que é delimita o problema, pesquise sobre o problema e defina requisitos. Só aí, faça brainstormings com a equipe. Outra dica para a gestão de projetos. Por quê? Porque esse brainstorm, dissociado de requisitos que vêm de uma pesquisa de quem delimitou o problema, é de grande gasto, né? Tem um custo muito alto. Tantas ideias que eu não posso colocar em prática porque simplesmente não são viáveis. E, com isso, eu minimizo a quantidade de ideias inviáveis. Eu fico muito mais focado no problema nessa hora de geração de alternativas. E aí, mais uma sacada. Ao invés de partir para a solução, o que eu faço? Eu vou prototipar. Faz o mínimo produto viável ali, o MVP. Tenta rodar numa área da empresa, se for uma solução para a equipe. Tenta fazer um pequeno produto e colocar no ar para ver o que acontece, com ousadia e baixo risco. E aí sim eu desenvolvo a solução. Então, qual é o inercial? Alguém me passou um problema. Brainstorming. Resolvido. Pronto, novo problema. É quase que um triângulo. O que eu estou propondo? Pesquisa, entenda o problema melhor, faça a imersão nele, pesquise. São essas pessoas que sofrem com esse problema. E agora são requisitos. Qual é o custo, qualidade, a pessoa que vai utilizar esse produto ou serviço, como oferecer esse serviço? Agora sim vamos gerar alternativas. Gente, isso é um processo, então não necessariamente acontecem dentro de caixinhas, uma depois da outra, mas, se forem consideradas, eu acho que vai aumentar a eficiência do processo de criação, criatividade dentro da empresa. E outra, vai dar oportunidade para aquele pilar da influência. Lembra dele no comprometimento? As pessoas que fazem parte desse processo ajudam a pesquisar, ajudam a definir requisitos, elas começam a poder também influenciar. Às vezes, é a ideia de um servidor ali, que nem tem muito tempo de casa, que vai resolver. E isso tem que ser muito valorizado, que é o processo de criação organizacional, na gestão de projetos. Aquela pessoa cada vez mais vai aumentar o nível de motivação e competência, cada vez mais vai poder receber delegações.